Olá, que tal? Como é que é? Tudo beleza? Tudo certinho? Tudo tri por aí? Hoje estou em carreira solo. Meu parceiro tá Dodó em casa. Beijo, Gustavo. Tamo junto. Faz como o Gustavo, deixa teu like, te inscreve no canal e vem com a gente aqui no Olá, que tal? Com a grande força de KTO.com. Te registra lá na KTO, usa o código Olá, que tal? E tu ganha 20% sobre o valor que tu apostar. Bateu aquela fome? Cabana Pizzaria 3472-7777. Também @Casa dos Freios, fazer a revisão para o teu veículo, final do ano chegando. Então, nada melhor que sair em segurança com a tua família. E Silveira Congelados, alimentos na sua mesa. Hoje um programa especialíssimo com Odorico Roman, candidato a presidente do Grêmio. Como é que tá, Odorico? Tudo certinho? Tudo bem. Saudação aos ouvintes, aos espectadores. Uma alegria estar aqui participando com vocês. Pô, obrigado demais por estar aqui com a gente. A gente tem essa ideia de, levar um pouco, conhecer aí os candidatos a presidente do Grêmio. A nossa ideia é um papo leve, descontraído, conhecer o Odorico da forma como eu não conheço e como os telespectadores também querem te conhecer. Já indo então, Odorico, para o nosso bate-papo aqui, aonde nasceu o Odorico? O Odorico nasceu em Guaporé, a mesma terra do Renato Portaluppi. Tem essa... O Guaporé tem 2 estrelas, então? Tem 2 estrelas. Isso dito por ele. Dito pelo... Não é pouca coisa. Ah, já é um baita carimbo. E tu veio para Porto Alegre com quantos anos? Eu vim para Porto Alegre com 16 anos, para fazer o 3º ano do 2º grau. Morei em Mussum, morei em Iraí, morei em 3 de Maio antes disso. Odorico do Guaporé. Tá, Odorico, e teu amor com o Grêmio? Quando que começou essa paixão pelo Grêmio? Porque esses dias, até pensando na tua entrevista, eu comecei a pensar, né? Quando que foi a minha conexão com o Grêmio, o meu encontro, e quando que foi o teu encontro com o Grêmio? As lembranças mais antigas que eu tenho são da minha infância em Iraí. Eu fui para Iraí com 6 anos, e lá em Iraí, eu já referi isso, a lembrança mais antiga que eu tenho é do Grenal dos 4-0 de 68. Aquele Grenal, eu lembro que em Iraí tinha 2 times, o Iraí e o Juventude. A minha casa ficava perto do campo do Juventude. E eu tinha lá meus 9 anos. E eu lembro que, criança, tímida, tinha um jogo do Juventude, a gente estava lá olhando o jogo com os amigos. E quando eu via foguete, corria até a minha casa, ao invés de perguntar a alguém que estava com o rádio, corria até a minha casa para ver gol de quem era. E era gol do Grêmio, Foi uma festa aquele Grenal, os 4-0 de 68. O Grêmio tinha Alcindo, tinha Babá, Joãozinho, Cléo, Sérgio Lopes. Eu acho que o time era Arlindo, Altemir, Ercílio, Áureo e Everaldo. Cléo, Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Eu acho que era esse o time. Isso eu acho um talento, porque nem os times, eu acho que nem o time de 2017 agora, talvez eu consiga montar na minha cabeça. Isso é quantos anos tu tinha, Dorico? Eu tinha 9 anos para 10, eu nasci em 58, então eu tinha de 9 para 10 anos. Depois mudei para isso era Iraí, eu já tinha morado no Sul. Fui para Guaporé, fui para 3 de Maio, e em 3 de maio fiquei até os 16 anos, quando eu vim para Porto Alegre para fazer o 3º ano do 2º grau. E depois vestibular. E teu pai era gremista? Cara, o meu pai é colorado, mas acontece uma coisa interessante. Quando eu entrei como vice do Grêmio, vice-presidente do Grêmio, ele começou a torcer pro Grêmio. Aquela coisa de seguir, acompanhar o filho como um profissional. Ele torcia pro filho, na verdade. E Grenais ele queria que desse empate para ficar tudo bem. Eu digo porque normalmente a gente vem numa paixão, mas essa tua paixão com o Grêmio, algum tio, algum primo, alguém te levou a essa aproximação? Eu não tenho essa lembrança, mas eu não sei porque eu e meu irmão mais velho somos gremistas. Lá em Iraí a gente acabou, não sei se por causa da escola, de amigos, a gente acabou simpatizando mais com o Grêmio. E acabamos torcendo pro Grêmio. E aí aos 16... bem democrático, nunca se envolveu. Nunca interferiu. E aos 16 tu teve a vida então de Guaporé para Porto Alegre? Não, Guaporé eu fui para... Eu nasci em Guaporé, mas morava em Mussum. Aí depois de Mussum, eu morei até 64, fomos para Iraí. Morei em Iraí até 70, fui para 3 de Maio. E de 3 de Maio, em 75, eu vim para Porto Alegre.
E aí na chegada a Porto Alegre aí que, pô, já tá mais próximo, tá perto do Grêmio. Qual foi teu primeiro jogo? O primeiro jogo, eu não lembro o primeiro jogo no Olímpico. Foi um campeonato gaúcho, certamente, porque era início do ano. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi o Grêmio jogar foi em Santo Ângelo, jogando contra o Elite de Santo Ângelo. Nem existe mais esse time, eu acho que não. Eu me lembro que o Grêmio foi jogar em Santo Ângelo e na época foi um acontecimento na região lá. E eu consegui uma carona com o pessoal lá e fui de 13 de maio até lá para ver o jogo. E foi a lembrança primeira que eu tenho assim de ver o Grêmio. Eu lembro do Mazinho, que jogava naquele time. As grandes lembranças, né, Dorico? Porque a gente vai num resgate, vai pensando. E até, como eu falei, eu pensando na minha entrevista contigo aqui de lembrar, eu também tive uma dificuldade para relembrar o meu primeiro jogo. O meu primeiro jogo foi um Grenal em 87, lá no Olímpico. Foi 3-0 para o Grêmio. Meu segundo jogo foi um jogo Brasil e Paraguai, que também foi 3-0. Então eu estreiei com 2 goleadas, ambas do Grêmio e ambas da seleção. E o teu costume, porque tu vem para cá estudar e já teve esse vínculo com o Grêmio aqui também? Eu morava na Ramiro. O meu irmão já tinha vindo 2 anos antes para estudar a mesma coisa, fazer o 3º ano depois do vestibular. E nós morávamos na Ramiro Barcelos. Éramos meu irmão e eu e 2 primos. E aí a gente ia aos jogos. Domingo, o programa era almoçar e sair a pé da Ramiro, pela Ipiranga, Zenha, e chegava no Olímpico para ver o jogo. E depois voltava ouvindo os comentários no radinho de pilha. E no Olímpico, eu me lembro, na época, a gente sentava na arquibancada que era descoberta antes do presidente Hélio Dourado concluir o anel. Sentava naquela arquibancada de sol direto. Pino. Mas era muito bom. É bom essa cultura. E teu irmão tinha cultura também de estádio? Sim, nós convivíamos, nós íamos em todos os jogos do Grêmio. Inclusive, um jogo que eu não esqueço é o da final da Libertadores contra o Peñarol. A gente, quando terminou o jogo, nós saímos do estádio ouvindo os comentários e festejando. E nós ficamos ali na João Pessoa. Começou passeata e coisa. A gente ficou na João Pessoa ali meia-noite e pouco, só vendo barulho, a torcida fazer festa. E aí depois fomos embora. O meu pai relembra muito esse jogo, né? Eu sempre vou assim, qual o jogo da tua vida? É uma coisa muito difícil de perguntar. Mas pro meu pai, esse jogo tem uma simbologia muito importante para ele, porque foi só ele e o meu avô, foram os dois. E o jogo, da forma como foi, né? Um jogo bem pegado, um Peñarol era um baita de um time. O Grêmio também tinha um time bom, mas o Peñarol era um time muito cascudo, aguerrido. E o Olímpico estava lotado, né, Dorico? Aquela festa, o relato de quem estava naquele jogo, que o estádio realmente estava com uma alma... Tava daquele jeito que a gente gosta de... O Olímpico fervia, né? O Olímpico... Eu lembro de muitos jogos, assim, no Olímpico... com o Olímpico pulsando, era uma coisa impressionante aquele estádio. Era a força do estádio. A saudade do Olímpico é grande, embora a Arena seja um grande estádio também, mas o Olímpico era um estádio diferenciado. Eu me lembro de um jogo Grêmio Esporte, se não me engano, que saiu gente pelo ladrão. A Copa do Brasil? O gol do Nildo. Do Nildo, cabeção. Jogos históricos lá. Eu tava no jogo do gol de bicicleta do André Catimba. Eu tava no Grenal de 77, da cambalhota. Eu tava na final da Libertadores. Então são jogos assim de grande lembrança. De grande. E eu tava vendo, tu é sócio do Grêmio há quanto tempo, Dorico? Eu me associei ao Grêmio. Aí, bom, eu vim para cá estudar e assim que eu consegui... comecei a trabalhar e foi possível, eu me associei ao Grêmio. Eu me associei ao Grêmio em 1982. O meu título patrimonial do Grêmio foi assinado pelo vice-presidente Alberto Galia e pelo presidente Fábio Koff. Tenho em casa até hoje esse título. Bem, gente, eu tenho 41, eu nasci em 81. Quando eu nasci, o Odorico já era sócio do Grêmio. Que momento. Olha, eu já tô aí. Eu sou sócio desde 2005. Então já vamos caminhando também, já há um tempo. E essa paixão, né? Porque isso é muito incrível, Rodrigo. Tu ser sócio de um clube, né? Tu participar e a paixão ali tu já tinha pensamentos assim de entrar pro clube, se envolver com o clube ou não? Vou me associar para apoiar o Grêmio? Não, me associei para ajudar o Grêmio, para poder ir aos jogos, para ter direito em mais fácil estádio e tal.
E, na verdade, a rotina era essa. A gente saía de casa, depois eu casei, a minha esposa se associou também, a gente ia aos jogos. E quando em 2014, 2004, quando deu aquele pequeno acidente lá, a gente... Como é que podia ajudar o Grêmio? Como é que pode ajudar o Grêmio? Eu acabei criando um blog, que o nome era Blogrêmio. Os blogs estavam começando. Foi em 2004, hein? Os blogs estavam começando na época. Aí eu criei um blog e comecei a escrever sobre o Grêmio para ajudar. E depois de um tempo, convidei meu irmão e a gente fazia ali um barulho naquele blog e acabou sendo um blog muito conhecido. Acabou virando referência até. Eu assinava como Arigatô. Assinava no blog como Arigatô e matérias e tal, e análise do jogo. E acontecia que a gente na época lá inventou que no final do jogo dava nota para os jogadores. Então quando terminava o jogo do Grêmio, ia um monte de leitor pro blog ver as notas que nós tínhamos dado. Para poder ter a referência. E comentar. Era muito legal. Aí o que aconteceu? Como é que eu entrei na política do Grêmio? Eu fui fazer um curso de mestrado em gestão empresarial. E numa aula lá, pessoas, eu não conhecia ninguém, turma nova e tal. Aí conversa daqui, conversa dali, tinha um gremistas e tal. Comecei a comentar com um colega gremista, comecei a comentar e lá pelas tantas, eu não me lembro como surgiu, que eu era o dono o escritor do Imortal, do Blogrêmio, que na verdade, o que aconteceu? O nome era Blogrêmio. Só que quando deu a Batalha dos Aflitos, a gente resolveu mudar o nome do blog para Imortal Tricolor. E aí o blog passou a ser conhecido como Imortal Tricolor. Mas tu queria ser conhecido? Tu queria que as pessoas soubessem que era tu que escrevia ou tu queria ser anônimo? Para mim era indiferente. Eu assinava como Arigatô, mas não escondia. Muita gente sabia que eu era o Arigatô. Aí eu comentando com o colega de Grêmio, daí eu disse, não, eu tenho um blog e tal. E o cara, que blog? Eu digo, o Imortal Tricolor, não é possível, tu é o Arigatô. Eu disse, o Arigatô. Aí ele começou a me convidar para entrar em movimento político. Vamos entrar em movimento político, vamos entrar no Grêmio Novo e tal, pau. Aí eu disse, eu vou numa reunião, depois de bastante insistência, eu vou numa reunião conhecer lá como é que é, porque eu trabalhava, fazia mestrado, mais uma atividade, não sabia como isso ia ser. Aí acabei indo numa reunião, conheci o pessoal muito legal, muito bacana e tal, e acabei entrando no movimento. Entrei no movimento Grêmio Novo, e aí, eu acho que era 2008, mais ou menos isso. Em 2010, teve uma eleição para o Conselho Deliberativo, e o movimento Grêmio Novo ele tinha uma característica. Para escolher o ranqueamento da chapa, a ordem na chapa, que nos movimentos políticos isso é um momento de crise, assim, as pessoas querem estar na frente, os outros não. O Grêmio Novo fazia uma votação, as pessoas votavam em 5, cada componente do grupo votava em 5 e os mais votados iam ser o primeiro, o segundo, o terceiro da lista. E eu fiquei bem ranqueado. E aí acabei entrando no conselho, até foi aquele ano que a chapa fez 100% do conselho, não tinha, a cláusula de barreira era alta na época, e não existia esse rateio, se só uma chapa ganhasse, entrou todo mundo. Entrava todo mundo da chapa. E eu entrei como conselheiro em 2010. Aí, comecei a participar no conselho, tinha um chamado fórum de debates na época, foi criado pelo presidente Raul Regis Freitas Lima, se eu não me engano, foi sugestão não me lembro se foi do Paulo Luz, a sugestão de criar um fórum de debates onde os conselheiros pudessem debater assuntos do Grêmio, marketing, recursos humanos, finanças, enfim, uma série de assuntos. E eu comecei a participar e acabei conhecendo algumas pessoas. E eu sei que em 2012 eu estava escrevendo no blog ainda e o presidente Fábio Koff estava naquela questão de concorrer ou não. E um dia eu recebi um convite que ele ia fazer uma reunião com os blogueiros do Grêmio. Ele queria se reunir com os blogueiros, porque alguém disse para ele, olha, hoje os blogs influenciam muito a torcida, então é bom conversar e tal e tal. E eu fui nessa reunião, foi ali no escritório que ele tinha na Mariante, se eu não me engano, na Mariante.
vários blogueiros conversando com o presidente Fábio Koff. Nunca na minha vida imaginei que ia... Que ia acontecer. Eu nunca tinha imaginado que eu seria conselheiro do Grêmio. Quando eu sentava lá no cimento da arquibancada para torcer, nunca na minha cabeça, a gente olhava lá para a tribuna, para aquelas coisas, e era um outro mundo. Nunca imaginei que ia ser conselheiro. Aí, conversando, alguém perguntou para ele por que tinha tanta briga no Grêmio, tanta coisa. E alguém citou o Grêmio Novo, que teria alguma animosidade com ele e tal. E eu disse, daí eu levantei a mão, assim, eram umas 8 pessoas na sala, eu levantei a mão e ele perguntou, me deu a palavra e disse, olha, eu só queria avisar que eu sou do Grêmio Novo. E ele, continuou falando, pá. Bom, terminado isso, fomos embora e uns dias depois ele me chamou de novo para conversar. Eu tinha recebido já um telefonema de uma pessoa que tinha me indicado para ele, o Adalberto Price, tinha falado de mim para ele, e aí ele me chamou e eu fui junto com... Eu era da diretoria do Grêmio Novo, fui o presidente do Grêmio Novo e mais um componente conversar, e ele me fez o convite para estar na chapa dele como vice-presidente. Eu ser convidado pelo presidente, campeão do mundo, campeão da América. Aí eu pensei, bom, vou conversar com o pessoal lá do Grêmio Novo e tal. Voltamos lá, fizemos uma reunião e o movimento ficou meio dividido, disse se sim ou se não, porque o movimento tinha sido bastante ligado ao Paulo Odoni, nós tínhamos entrado todos como conselheiros na chapa, só que aí foi feita a votação e o pessoal me disse que eu estaria liberado, se eu quisesse aceitar, eu estaria liberado para participar da chapa do presidente Koff. E daí depois aconteceram algumas coisas mais e eu resolvi aceitar o convite. E foi assim uma experiência que eu nunca imaginei que ia ter na vida. Dia a dia com o presidente Koff. Foram momentos assim de aprendizado, porque na época o Grêmio estava em muita dificuldade financeira. E eu lembro que eu trabalhava e quando eu terminava o trabalho eu ia lá para o Olímpico e ficava lá. Mas era a penúria do Grêmio era um negócio inacreditável. Rodrigo, as coisas que as pessoas não entendem, até eu também penso em entender o quanto que é já ser conselheiro, tu já abdica um pouco da tua vida e se dedica ao clube, mas mais na função, tendo um cargo no Grêmio, de fato, ou em qualquer clube de futebol, demanda muita entrega. Então, essa rotina aqui é incrível, porque tu tem a tua função no clube, mas fora isso, tu tem a tua vida, tem teu emprego, tu tem a tua família. Como que é para administrar isso e como que foi a tua conversa com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos? Porque tu deixa, eu acho que muito tempo teu na tua vida profissional e depois no clube. Só que tem a tua vida nesse meio todo, né? Bem, a gente precisa separar, por exemplo, existem funções não remuneradas no Grêmio que não demandam muito tempo. Eventualmente vai demandar tempo. Por exemplo, conselheiro. Conselheiro não é remunerado e a gente se ocupa quando tem um balancete para analisar, para aprovar a conta, aprovar um pedido de suplementação, algum tema. Mas isso são coisas que não acontecem. Teoricamente, o Conselho Deliberativo tem 6 reuniões ordinárias por ano, ou 7, e extraordinárias algumas, eventualmente. Então, o cargo de conselheiro ele não é remunerado e a pessoa não tem muita demanda. Isso não atrapalha muito. Os vice-presidentes, da mesma forma, têm uma reunião semanal. Essa tem sido a prática nos últimos anos, quando eu era vice-presidente até 2016, pelo menos. Uma reunião semanal e os assuntos são debatidos. Eventualmente, tem uma reunião chamada extraordinária para discutir algum assunto, mas também não demanda muito tempo da vida pessoal da pessoa. Até porque eu penso assim, os cargos não remunerados do Grêmio que mais demandam, para mim, é vice-presidente de futebol e presidente. Os dois. E eu vou dizer que, na minha experiência, pelo menos, o vice-presidente de futebol, muito mais que o presidente. Porque eu fazia questão de estar todos os dias no CT, em todos os treinos e praticamente em todas as viagens. Porque o vice-presidente de futebol ele tem que saber de tudo que acontece no departamento. Se ele descuidar e acontecer alguma coisa, pode ter repercussões no jogo, pode ter repercussões
no ânimo do grupo ou no ânimo do treinador. Então, o vice-presidente de futebol tem que ser o olho do clube, observando tudo e interferindo quando achar que tem que interferir. Quando as coisas vão bem, tudo bem. Mas o vice-presidente de futebol tem para mim, tem essa atribuição, esse encargo de estar permanentemente presente. E essa função de vice, realmente, tu tem a tua função de vice, tem a tua função profissional e tem a tua família, fica... E eu costumo dizer, teve um motivo o motivo principal porque eu saí foi exatamente isso, porque teve período, em 2016 eu fui para ser diretor de futebol, ganhamos a Copa do Brasil, pegamos um time que estava desacreditado, que estava sem confiança, e conseguimos de setembro a dezembro fazer aquela maravilha de time jogar. Foi um trabalho de mobilização, de colocar as pessoas, os jogadores de novo em plena confiança, e o futebol que existia, porque era um time qualificado, era um grupo qualificado, mas que não estava conseguindo jogar, aflorou aquele futebol que encantou o Brasil todo. Bem, o que acontece? 2017, quando eu fui vice de futebol e ganhamos a Libertadores, aí era diferente. Como diretor de futebol, eu viajava eventualmente, eu ia nos treinos e tal, mas acontece que, como vice de futebol, eu passei a me ausentar bastante. Tinha semanas que eu passava mais dias fora de Porto Alegre do que em Porto Alegre. Porque eu sempre uso essa ilustração. O torcedor, ele vive o dia do jogo, que é o dia de Grêmio. O dirigente, o jogador, a comissão técnica, enfim, às vezes, digamos, o jogo é no domingo, viaja na sexta, treina, faz reconhecimento do gramado, faz um recreativo no sábado, joga domingo e volta segunda. Ou seja, tu sai de Porto Alegre na sexta e só vai voltar segunda. Então tu fica 4 dias fora e 3 dias em Porto Alegre. E realmente o vice de futebol que queira ser efetivamente vice de futebol, na acepção correta da palavra, ele tem uma necessidade de estar presente muito grande. O cargo que tu exercesse quando trabalhava com o COF, qual que era o cargo exatamente na gestão do COF quando tu foi convidado? Eu fui vice-presidente eleito. A estrutura do Grêmio é o presidente, 6 vice-presidentes eleitos e um vice-presidente de futebol nomeado pelo presidente. Eu era com o COF 2013, 2014, eu fui vice-presidente eleito. 2015, 2016, já gestão Romildo, vice-presidente eleito novamente. Foi quando eu também, além de ser vice-presidente eleito, eu fui diretor de futebol e ganhamos a Copa do Brasil. E 2017, então, teve eleição novamente em 2016, eu não concorri, não fui mais vice-presidente eleito, mas fui vice-presidente de futebol. E aí ganhamos a Libertadores. E o que te teve? Porque o Fábio Koff, né, eu fui pensando, os guris tiveram a honra, né, de entrevistar o Dr. Fábio na casa dele, numa última entrevista que ele deu. E o quanto tu acha que de carga mesmo, né, Dorico, de dia a dia, de convivência com o presidente Koff te traz hoje para tu até nesse caminho, né, de até chegar assim, o quanto lá te traz hoje a essa objeção, a esse sonho de ser presidente do Grêmio? Joel, eu nunca sonhei em ser dirigente do Grêmio, nunca sonhei em ser conselheiro do Grêmio. Tudo foi ao natural. As coisas foram acontecendo, os convites vieram. Eu conversava com o presidente Fábio Koff, aprendi muito com ele, é uma pessoa muito inteligente e de um gremismo, preocupado com o Grêmio sempre. Ele e o presidente Hélio Dourado são duas pessoas que têm uma preocupação, que têm eles vivem o Grêmio intensamente e se preocupam com o Grêmio, têm uma lealdade extrema ao Grêmio. Tinham, né? E eu aprendi muito com ele, conversava com ele, aí no caso eu já era vice-presidente. Então, foi uma coisa assim que eu não planejei e tampouco sonhei que seria. Foram acontecendo. Isso é maravilhoso, é incrível. Dorico, e o vice, como tu falasse ali na questão do dia a dia, de viver no futebol, de estar com os jogadores,
é também um pouco, eu acho que talvez um psicólogo, né? Porque eu fico pensando, conheço lá o Lucas, lá o massagista lá, e dá um pouco do bastidor, assim, de quanto que é o futebol fora do que a gente vê, né? Que nem a gente vai lá, que nem amanhã eu vou viver o dia de Grêmio mesmo. Amanhã eu vou pra arena, vou torcer. Mas o antes, né? O que é o momento no hotel. Então, lembrando até para tu pensar, teve alguns momentos que tu foi talvez pai de um jogador, psicólogo de jogador, amigo de jogador? Eu vivi um período no futebol do Grêmio como diretor e como vice que foi um período iluminado, vamos dizer assim, porque a gente cuidava de todos os detalhes. Eu penso que quando o time entra em campo, as pessoas não têm noção, como toda atividade bem feita, um show, ou, enfim, uma apresentação, quem olha o produto pronto não imagina tudo que tem que acontecer antes para aquilo estar sendo apresentado daquela forma. Então, o futebol tem a logística, tem a parte de alimentação, tem a parte de transporte dos equipamentos, dos materiais de jogo. No dia a dia tem a questão da fisiologia, da medicina, dos treinamentos de campo. E é um mundo de coisas. E nós cuidamos de todos os detalhes, e até de detalhes que as pessoas nem imaginam. A gente cuidou em 2016, 2017, para que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. Mas a tua pergunta era sobre se em algum momento eu fui pai de algum jogador. Nós tínhamos no vestiário o Renato, que o Renato ele sabe como tratar o grupo, sabe como tratar os jogadores. Então, nunca houve assim uma necessidade de alguma coisa mais efetiva. Mas eu conversei com alguns jogadores em determinado momento, principalmente quando os meninos vinham da base, pedindo para eles cuidarem da carreira, pedindo para eles se dedicarem aos treinamentos, porque isso é uma coisa impressionante. Um jogador da base, dependendo da origem, se for uma criança de origem mais humilde, a carga emocional que é colocada em cima de uma criança, porque muitas vezes para a família aquilo ali é a chance que a família tem de sair de uma situação difícil. Então, isso tem que ser cuidado no clube. O jogador que vem da base, ele precisa ter esse apoio, ele precisa saber que tem pessoas que estão preocupadas, que dê tudo certo. E algumas vezes eu conversei com alguns jogadores que vinham da base, não que eles pedissem, não, mas simplesmente orientando, dizendo, olha, as coisas na vida são assim, vocês são jovens, e tenham cuidado com isso, treinem muito. Tem um caso, Dorico, muito aberto, que foi o caso até que chamou mais atenção do Anderson, né? Quando o Anderson na passagem com o Grêmio, o Anderson da base, com dificuldade, e o jogador normalmente, e nós todos aqui conhecemos o jogador, ainda mais vindo numa ascensão, o jogador ele tem uma base toda atrás dele, né? Ele é o pilar da família e tem muita gente nas costas, é muita responsabilidade para um jogador. Exato. E aí, o que eu vejo esse trabalho sendo importante mesmo, porque do deslumbre, que o jogador vem de uma família pobre, vem numa dificuldade, e o jogador, para ser jogador, ele começa muito cedo, né? Começa com 10, 11, 12 anos e vem na expectativa muito grande. Ele vai dar certo. Então tem aquele passo ali, né? Que ele vai da transição por profissional até... Eu acho por isso que tem muito aquele detalhe importante, né? Que muita gente até não entende, que é mesmo ele não jogando, mas estar com o grupo principal, né? Eu acho que isso aí já é um processo que a gente que já tem um pouco de noção já acompanha, mas eu acho que é aí que acontece para o jogador. E realmente, tu que está no dia a dia e tu vendo esse... Quando eu falei, o conselho para o deslumbre, né? Para se não se frustrar, o que vai acontecer, né? O deslumbre, às vezes o jogador, no primeiro jogo, faz uma jogada ou faz um gol, e é festejado, e ali às vezes pode ser um momento que ele pode se perder e já entender que é craque, e às vezes até é prejudicial, porque a transição tem que ser muito bem feita. Um jogador que vem da base, quem olha um jogo da base e olha um jogo do profissional, parece que o espaço no campo profissional, parece que o campo é menor. É menor. Porque os jogadores na base, eles conseguem dominar a bola, conseguem pensar. E no profissional, não. Pega a bola e já chega alguém em cima. Então, é uma transição que tem que ser feita com muito cuidado,
pro jogador, porque o jogador sente isso. Então, entrar aos poucos, fazendo o jogador conviver, já treinar com os profissionais, também pode ser muito útil para essa transição. Sabe que eu carrego, né, Dorico, comigo uma dor, talvez, porque talvez um dos maiores jogadores do mundo é da nossa fábrica, né? A gente produziu o Ronaldinho. E eu não tenho um prazer disso. Respeito gremistas que tenho, mas eu não tenho. Eu tenho uma mágoa comigo muito grande. E aí eu tava lá na Europa em 2016, fui no Barcelona, camisa do Grêmio, o cara vem e me ataca. Ronaldinho e tal. E eu, persona não grata. Então tem esse detalhe. Tu chegou a participar em algum momento da tua carreira, trabalhar com o Ronaldinho, próximo do Ronaldinho em algum momento? Não, nunca participei. Quando eu entrei no Grêmio em 2010 como conselheiro, eu acho que ele já tinha saído, ele saiu com o Guerreiro, né? Saiu com o Guerreiro. Eu nunca trabalhei com ele como jogador. E realmente é uma pena, porque ele podia ser um jogador adorado pela torcida do Grêmio e as coisas aconteceram daquela forma. Realmente... Porque o Grêmio tem esse carimbo, né, Dorico? Eu fico orgulhoso. Muitos ex-jogadores que estão... Inclusive, é até engraçado, o Paulo Nunes está na TV. Um grande abraço aí, Paulo Nunes. Volta e meia, ele sempre exalta o Grêmio na rede social, comenta torcendo, né? Então, o Grêmio tem essa característica de jogadores que passaram pelo clube, tem essa marca, tem esse registro. E até na tua gestão, teve uma gurizada boa, uma safra boa ali na 2016, né? 2016 e 2017 foi a colheita do trabalho que começou lá atrás, 2013 e 2014. O Grêmio trouxe muitos jogadores, o Grêmio fez uma reformulação na base e a partir dali vieram jogadores e entraram no processo de formação que foi desaguar 2000 Wallace, Everton, PP, Arthur, o Pedro Rocha, tudo Europa. Também o Luan. Teve aqueles que vieram de Juventude, que foi o Ramiro, o Bressan, Paulinho, e o próprio goleiro que é da Chapecoense, né? O goleiro da Chapecoense. O Foma. Um grande abraço aí pro Foma, é um guerreirão. Tá dando palestra, um baita de um cara. Então, o que aconteceu? Em 2016, nós chegamos no futebol, já estava o grupo formado, não se contratou ninguém. E aí uma coisa interessante, que às vezes o pessoal me cobra nas redes sociais. Em 2017 o Grêmio estava numa situação muito ruim financeira. Não parecia. Não havia... Foram vendidos 2 jogadores em 2017. O Wallace, no início do ano, foi uma negociação muito rápida, recebeu proposta da Alemanha e praticamente foi embora da forma como... Ele forçou a saidinha, né? Da forma como os alemães quiseram. Bom, e no final do ano de 2017... foi embora o Pedro Rocha. Só que esse dinheiro só entrou depois. Então, 2017 foi um ano que não havia recursos financeiros. Mas o senhor pode até abrir para nós, que é um podcast, uma conversa, uma curiosidade, tá? Os bastidores do futebol, agora o Dorico Roman, candidato à presidência do Grêmio, talvez possa abrir para nós. Que os bastidores, porque até no outro dia com o senhor num evento lá, eu até comentei que a cada 100% do que sai do vestiário, nem 2% é verdade. Aí rolou uma história, essa do Luan é muito engraçada, da venda do Pedro Rocha, que os russos tinham vindo para comprar o Luan, não o Pedro Rocha. Aí o Luan não quis ir, os russos estavam em Porto Alegre e tinham que levar alguém para lá. E aí surgiu e colocaram o Pedro Rocha na jogada. É mais ou menos isso? Mais ou menos. Eles não estavam em Porto Alegre, a negociação foi feita com os russos lá, porque o representante do Luan foi para a Rússia para negociar, retornou, mas depois o negócio não fechou. E aí foi fechado, assim, no último dia da janela, foi fechada a compra do Pedro Rocha, mas com eles lá. Isso aí já é fantasia. Viu? A fantasia. Viu, prezado telespectador? A magia do negócio. Que os russos estavam em Porto Alegre, estavam no hotel, tinham o dinheiro na mão, Rodrigo, numa mala que eles tinham que levar. O folclore é maravilhoso. Para não perder a passagem, vamos levar alguém. Foi isso que eles disseram aí. Foi um negócio bom, né? Mas eu estava comentando, Joel, que em 2017, então, nós fizemos um time que ganhou a Libertadores com muita pesquisa de dados, uma pesquisa intensiva, porque não havia recursos. Depois, sim, 18 e 19, o Grêmio vendeu 240 milhões de reais. Foi Arthur, foi
Eu não lembro assim nominalmente os jogadores. Foi bastante, Cebolinha, foi 18, o Arthur. 18, 19, 240 milhões. Dos 2020 e 21, 280 milhões. O Grêmio vendeu o que seria 520 milhões de reais em dinheiro da época lá. Hoje seria muito mais, né, sempre euro ou dólar. Então, esse time de 2017 tem que ser festejado, porque foi um time montado sem recursos financeiros para contratar. Isso sim é uma coisa que as pessoas não reconhecem, não dão o devido valor nas redes sociais, criticam isso e aquilo. Mas eu me orgulho muito de nós termos conseguido montar aquele grupo. Dorico, e para ti daquele time lá, porque como torcedor, não que como vice tu não torce também, mas tu acho que tá mais envolvido no projeto. Quando que tu olhou, e até vamos voltar uma casinha atrás, um ano atrás, 2016, tá? Quando que em 2016 deu start assim pra ti, assim? Tipo na conversa em casa, sozinho, tipo assim, opa, esse título aí dá pra ganhar. O Renato chegou e nós tínhamos o jogo de volta com o Atlético Paranaense. Foi um jogo... A estreia do Renato. Ali podia ter acabado a Copa do Brasil e a Libertadores, porque foi o título da Copa do Brasil de 16 que nos levou para a Libertadores de 17. E o Grêmio esteve a um pênalti de ser desclassificado naquele jogo. Eu me lembro como se fosse hoje, o goleiro retirando a bola da mão do atacante para bater o pênalti e o Groi defendeu. O Everton. Aí, depois teve outros jogos e tal, mas eu penso que o jogo que nós fizemos no Mineirão contra o Cruzeiro, todos os jogos depois foram jogos marcantes. Mas eu acho que quando nós passamos para a final, ali eu pensei com certeza, ninguém nos tira esse campeonato. E aquele jogo do Mineirão, do 3-1 contra o Atlético Mineiro, foi um jogo assim que está na retina. Foi uma aula de futebol. Que noite, né? Foi que uma coisa extraordinária. Noite. A festa começou desde já com a festa da torcida. E aí até a torcida do Grêmio é espetacular. Os comentários, né? Do pessoal que estava fazendo o jogo na Fox, era toda hora a torcida do Grêmio, porque foi uma invasão gremista lá, e o time, né, eu acho que é uma combinação muito incrível, porque a gente estava muito perto de um título que não tinha há muito tempo, e aí agora é o meu relato como torcedor, a gente tinha convicção, e para mim, Dorico, fora obviamente essa questão dos pênaltis, mas para mim um jogo marcante, que foi um jogo, até que o Grêmio não foi tão bem, foi o jogo contra o Palmeiras, que tem um detalhe naquele jogo que me marca muito. O Palmeiras teve o jogador Alione, se eu não me engano, que foi expulso, um argentino, numa divisa. Ele foi muito tosco numa jogada. Foi vermelho direto. O Grêmio estava perdendo de 1-0. E aí, após essa expulsão, que o Grêmio retomou, voltou pro jogo, e o Cebolinha, numa jogada maravilhosa, empatou o jogo. Foi aquele jogo com o Palmeiras foi um jogo muito difícil, muito nervoso. Muito difícil. Mas voltando para as finais, o jogo no Mineirão foi aquele jogo mágico. E tem um episódio que aconteceu na final. A gente assistiu os jogos, os dirigentes assistem os jogos num camarote, na arena. E alguns minutos antes de terminar o jogo, a gente desce para o vestiário, porque quando termina é impossível. Os elevadores enchem. A gente desce uns 5 minutos antes de acabar o jogo para estar no vestiário quando os jogadores chegam. Aí, no momento, estava 0-0, estava terminando o jogo contra o Atlético Mineiro. O segurança veio dizer, vamos descer que está na hora. E aí a gente entrou no elevador, só que o elevador subiu ao invés de descer. Ao contrário. E quando o elevador chegou lá no quarto anel, que abriu a porta, eu vi uma explosão da torcida. E eu disse, é gol do Grêmio. E saí do elevador. Eu conheço bem a arena, porque passei muitos anos lá. Eu saí, corri lá entrei na arquibancada lá em cima, vi o gol e tal, e festejei. Só que depois, para chegar no vestiário, vocês não imaginam. Os labirintos que tem na arena. O elevador era impossível, porque daí acabou o jogo. Não tinha. Ainda depois deu o gol do Atlético, no empate 1-1. Eu cheguei no vestiário, eu acho que uns 20 minutos depois do jogo acabado, para conseguir chegar lá. Mas foi muito legal aquela...
A explosão, né? A explosão daquele gol do Bolanhos, injustiçado Bolanhos, o que sofreu com as fake news. O Bolanhos era um bom atacante. E ele começou a campanha, né? Ele abriu contra o Atlético Paranaense lá e ele que encerrou aqui, né? Na narração até do nosso amigo Juliano Brito, o Juliano até fala isso aí. Ele começou e terminou, lacrou. E a Libertadores, Odorico? Então foi esse título aí, a Libertadores. Tu acreditavas, no fundo do teu coração, tá? Lá em janeiro de 2017, tu acreditava que tu ia ser feliz no final do ano, no final de 2017? Acreditava no projeto, no time? O time tinha acabado 2016 jogando aquele futebol que encantou todo mundo. Então nós tínhamos uma... E aí tem um detalhe, Joel, que talvez as pessoas também não se deem conta. Se tu pegares o time que jogou a final da Copa do Brasil no Mineirão e na Arena, e tu pegar os jogadores que estavam no banco e jogando a final contra o Lanús, tinha 10 jogadores diferentes em 2017. Ah, sim, um time bem diferente. Porque a gente contratou, a gente precisava de jogadores com determinadas características que não tinha no plantel, mas não tinha dinheiro. Então a gente pesquisa. Nós precisávamos um centroavante, a gente queria um centroavante de força, porque o Luan fazia lá o falso 9 e tal, mas às vezes algumas defesas precisaria ter um jogador de mais força. E não sei se tu lembra que nós tentamos contratar o Gabriel El Toro Fernandes, que era um jogador de um time menor lá de Montevidéu. E foi uma pesquisa também. Encontramos o jogador. Foi uma negociação que durou uma semana, mais ou menos. E o jogador veio fazer exames médicos. Infelizmente, eu lembro até hoje a tristeza do Gabriel. Do atleta. Quando ele chegou no CT para fazer exames e depois vai na clínica, né? Lá do CT se enxerga a arena. Ele olhava para a arena e a gente via que ele estava sonhando. E depois ele foi fazer o exame e o jogador tinha uma lesão no ligamento que ele não sabia que tinha. Ele era tão forte que a musculatura dele... Ele jogava a lesão. Ele jogava com essa lesão dos ligamentos sem se dar conta. E aí eu estava falando da tristeza dele quando a gente falou que infelizmente não tinha passado. Foi comunicar que não tinha passado no exame. Então, eu falei isso para ilustrar. E daí não deu certo o Gabriel Fernandes, não tinha dinheiro, procura, Jael. Sabe, assim, porque nós queríamos um centroavante de força, e o Jael foi muito útil. Nós precisávamos... E como que vai... que é até legal para o nosso telespectador usar um pouco, Dorico, do teu mundo, da vivência do futebol, para a gente entender um pouco mais esse processo. Como que chega o nome de um jogador? Passa por várias pessoas, depende, vários. Como é que chegou o do Jael, por exemplo? São várias portas de entrada. Pode ser um empresário que oferece, pode ser um analista que vê um jogo e leva para a comissão técnica, leva para a direção, pode ser uma indicação do treinador, pode ser uma negociação, um jogador... Por exemplo, aí já estamos falando de 2018. No final de 2017, o Edilson quis ir embora do Grêmio. Ele recebeu uma proposta do Cruzeiro e queria ir embora. Aí... o Cruzeiro ofereceu para o Grêmio, em troca do Edilson, o Sassá por empréstimo, o Grêmio pagando salário, ficaria um ano no Grêmio e voltaria. Só que essa negociação não me agradou e a gente acabou interferindo e alterando. Então, nós olhamos que jogadores existiam no Cruzeiro que nos interessavam e acabamos nos fixando em 3 nomes: o Raniel, o Tony Anderson e o Alisson. E acabaram vindo o Alisson e o Tony Anderson. O Tony Anderson foi vendido por 13 milhões de reais para o Bragantino e o Alisson jogou algumas temporadas aqui no Grêmio. Então, é uma forma diferente, sabe? Como eu disse, tem várias não existe uma fórmula exata. Agora, o ideal sempre é que haja uma avaliação técnica dos analistas, olhando dados. Hoje existem plataformas de dados muito ricas, cada uma com a sua especialidade. Algumas dão dados de movimentação, algumas dão dados de velocidade, de sprints, algumas dão dados de posicionamento. São várias plataformas que existem. Na época lá se usava o iScout e StatsCount. Hoje existe Skill Corner, existe StatsBomb. São várias plataformas
que podem ser utilizadas para fazer essa garimpagem ou fazer uma análise de um jogador que seja oferecido. E o Jael, e sobre o Jael que tu falasse ali, Dorico, ele foi feliz aqui, né? É um jogador que tem gana, tem a característica do clube hoje, é um dos caras que eu te falei que tá num outro clube jogando e ainda aposta TBT com a camisa do Grêmio, saudade do Grêmio. Foi útil, fez gol em Grenal, que golaço! Deu passe pro Cícero contra o Lanús. Tem Lembra? esse momento, sim, a casquinha de cabeça. Tem três objetos, nós estamos falando aqui, tem 3 objetos que eu coletei, que eu entreguei no Museu do Grêmio. O primeiro foi a luva do Marcelo Groi daquela defesa de Guayaquil. Terminado o jogo, eu pedi, Marcelo, eu gostaria que essa tua luva, porque é uma defesa histórica, fosse para o Museu do Grêmio. Daí ele autografou a luva e eu trouxe para o museu. A chuteira do Cícero, do gol aqui contra o Lanús, foi entregue para o museu, acho que está exposta, eu vi ela exposta anos atrás, não sei, deve estar ainda. E na festa do Tri, tinha o caminhão onde nós estávamos com os jogadores, tinha uma bandeira do Grêmio de cada lado do caminhão. E no final do desfile, quando nós chegamos na arena, o caminhão saiu, foi um negócio apoteótico. O caminhão saiu do aeroporto, foi até o centro, passando pela Farrapos, chegou no centro, demos uma volta no centro, passamos na prefeitura, retornamos pela Castelo Branco até a arena. Eu peguei uma das bandeiras e peguei a assinatura de todos os jogadores e entreguei lá no museu. Essa eu acho que está guardada, essa não foi exposta. Então foram 3 objetos que eu coletei e entreguei para o museu, que eu acho que é a história daqui a anos. Daqui a muitos anos. Vamos falar da defesa do Groi, vamos falar do... Que há 50 anos, Dorico, dessa defesa. E a chuteira vai estar lá, a luva vai estar lá. Eu acho isso uma coisa... O Cícero, tu participasse da contratação dele? O Cícero... Nós fomos jogar com o São Paulo, em São Paulo, e no final do jogo o Cícero veio no vestiário. E ali praticamente se resolveu que ele viria para o Grêmio. Umas semanas depois ele veio para o Grêmio e teve participação importante também. Porque o gol contra o Lanús nos deu porque uma vantagem. Eu tenho uma para te dar, Dorico, folclore nossa, muito engraçado. Até um abraço aos amigos da Catraca, o nosso grupo de WhatsApp, ele é um grupo restrito, é eu... Posso dar uns nomes aqui de umas malas aí, né? Eu, o Duker, o Márcio Guedes, o Thiago Floriano, que falamos, o Rodrigo Ciarlo. Cara, o Cícero tinha sido... Bem assim a notícia. Cícero é liberado pelo São Paulo. Eu posso te dizer, Odorico, que nós influenciamos e damos a dica porque levaram também pro Odorico lá o nome do Cícero, a gente participou e esse gol a gente comemorou muito e marca muito, porque foi isso aí. Então no jogo do São Paulo, o Grêmio São Paulo já teve a conversa. E aí tem isso tua que eu posso te perguntar. Tu consegue perceber na entrevista com o cara a vontade que o cara quer jogar no Grêmio? Eu acho fundamental uma conversa do dirigente com o jogador, porque muitas vezes isso não acontece. Entra o empresário, mas é fundamental ter uma conversa para ver se o jogador está com vontade mesmo. O olho no olho, né? O falar, né? Eu assim, ó, por exemplo, o Léo Moura. O Léo Moura eu tratei direto com ele, não teve empresário, não teve ninguém. Eu conversei com ele, acertei salário, foram 2, 3 dias de conversa. E o Léo Moura veio pro Grêmio. Mas ele mostrava vontade de vir, sabe? Mas outra baita sacada, né? O Cortez... Sabe, é isso que eu Rodrigo, acho do mas valor botar até um parênteses do Léo que tu falasse bem importante. Ontem mesmo, assistindo um podcast do Léo Moura, tá? Todo mundo que conhece futebol sabe da identificação que o Léo Moura tem com o Flamengo e da paixão dele com o Flamengo. E nunca era esperado isso dito por ele, que ele fosse ter uma outra paixão no futebol. E ele, no final da carreira dele, onde ele achou que a carreira já tinha acabado, ele descobre esse amor pelo Grêmio. E o filho dele, que tem 5 anos de idade, é mais gremista que flamenguista. Olha o tamanho disso aí, o quanto, né, Odorico? Um detalhe de uma contratação, uma conversa, o quanto que isso envolve na vida de uma pessoa. Tu falasse do Cortez, o Cortez também é o mesmo caso. Tá no Avaí hoje lá, fazendo a carreira dele, é um baita de um profissional, um baita de um cara, mas que cravou no Grêmio uma história, quando ele se aposentar, uma história gigantesca, né? O Cortez estava indo pro Náutico, se eu não me engano. Faz tanto tempo,
Era pro Náutico, exatamente. Ele estava indo pro Náutico, a gente, quando soubemos, servia... Porque o Marcelo Oliveira começou a ter problema. Uma coisa interessante, que as pessoas, nem todo mundo lembra. O Marcelo Oliveira jogou as 8 partidas da Copa do Brasil de 2016, do começo ao fim. Não sabia desse dado. Ele jogou todos os jogos o tempo inteiro. Só que depois ele começou a sentir a lesão e aí a gente precisava uma reposição. E aí veio o Cortez. O Cortez era um jogador que dava muita segurança defensiva. Embora ele na frente às vezes não correspondesse, mas defensivamente ele era muito bom. E foi muito importante. Não, baita, até porque naquela época ali tinha as pontas, nós era muito forte nas pontas e o Cortez mesmo não precisava realmente atacar, né? Ô Dorico, falando agora mais um pouco para frente, então, voltando à timeline, teve um tempo que tu achasse que precisava dar um tempo e cuidar da tua vida profissional e da família, né? Que foi em 2018? Início de 2018. E o que te fizeste a voltar? Joel, aí tem uma coisa que eu vou falar. Eu já tenho falado em alguns locais, porque eu acho que chegou o momento de explicitar melhor isso. Teve um episódio na minha vida que foi determinante para eu sair do Grêmio. E eu sofri um sequestro em 2015. E eu tinha um filho meu que estava junto. E isso aí Isso aí me fez pensar que eu deveria ter mais atenção. E como eu falei antes, quando tu é vice de futebol eleito, o comprometimento, o tempo que te toma não é tão grande. Mas como vice de futebol, como eu disse, eu ficava mais tempo fora de Porto Alegre do que em Porto Alegre. E aí, aquele ano, setembro de 16 até o final de 17, foi realmente um período de muita viagem, de muita dedicação, de muito trabalho, de muito tempo dedicado ao Grêmio. E eu achei que estava na hora de... Eu disse na época que era para dar atenção para assuntos familiares e tal, e realmente foi isso. Eu precisei sair para cuidar um pouco melhor dos meus filhos e da minha esposa também. E agora eles já estão todos grandes. Eu tenho um filho que é médico, eu tenho um filho que é administrador, e o último está concluindo o segundo grau. Tem 3 filhos? Vai fazer vestibular. Um abraço aí, Gabriel, gurizada. Henrique e Felipe. E sou uma pessoa que tenho disponibilidade de tempo, posso me dedicar integralmente ao Grêmio, e isso é muito necessário, porque o Grêmio é um orçamento de 300, 400, 500 milhões. O Grêmio não pode ser administrado em fim de tarde. O Grêmio tem que ser administrado das 8 da manhã às 8 da noite. Então, é uma coisa que eu posso fazer e que eu tenho vontade de fazer, e vamos ver se conseguimos trilhar esse caminho aí também. E falando sobre o caminho, tá num projeto de campanha, viajando muito, andando muito e ouvindo muito o torcedor, Dorico? Ouvimos bastante. Estive em várias cidades. As cidades mais longe que eu viajei foi Rio Grande, Pelotas, Santa Maria. Fui a Bento, fui a São Lourenço na passagem. Fui, enfim, aqui perto de Porto Alegre algumas também, Erechim. Erechim até no bairro eu andei. O que tu mais escuta do torcedor? O torcedor quer time, que é o que todo mundo quer. O torcedor quer time, o torcedor quer ser respeitado, o torcedor quer vir para a arena para assistir o jogo e não ter sobressaltos, ele quer entrar no estádio com tranquilidade. E o torcedor quer ser campeão. Então, foram muitas conversas ouvindo a torcida do Grêmio. A gente tem algumas ideias que pode colocar em prática. E conversando com as pessoas, sentimos também que algumas propostas que nós fizemos atendem a essas demandas da torcida, e outras, nessas conversas, foram incorporadas e estão aqui no nosso plano de gestão, que é um plano consistente, é um plano que tem coerência, é um plano que tem começo, meio e fim. A gente pode dizer que, assumindo o Grêmio, nós vamos ter já de imediato tarefas que os executivos do Grêmio vão cumprir.
vão ter que cumprir, vão ser dadas a eles tarefas. Nós temos a intenção de profissionalizar o Grêmio, de contratar pessoas de mercado com experiência, com conhecimento, com capacidade, porque o Grêmio não pode ser diferente disso. Não se gere um orçamento de 500 milhões com pessoas que não são especialistas, que não são pessoas que têm uma posição no mercado de vanguarda. Dorico, tem uma curiosidade, antes da gente mais, que é uma coisa que eu não podia deixar de te perguntar, que rolou meme no Brasil todo, que foi a cena da contratação do Paulo Miranda, onde tu tá ao lado dele lá, e ele fala que é um prazer em jogar no Inter. Teve alguma fala depois daquela saída ali? Ele falou contigo alguma coisa naquele momento ali, e a tua perplexidade, assim, porque eu vejo que tu olhasse para ele e se fizesse assim, não acredito. O jogador às vezes chega na cidade, é um mundo diferente para ele, um mundo estranho, e talvez ele ficou nervoso, e Inter e Grêmio e Inter, normalmente são passadas algumas recomendações quando o jogador chega sobre o que não usar, o que não falar e tal, e eu acho que ali ele estava nervoso e tinha Grenal, eles falavam do Grenal e tal. E ele acabou dizendo, fazendo referência à zaga do Inter e tal. E eu olhei pra ele dizendo... E foi essa olhadinha que tu desse pra ele, assim. E teve algum bastidor depois ou morreu ali ou depois ele falou alguma coisa? Depois a gente conversou... Tem que ter cuidado, não pode, né? Porque a rivalidade é muito grande, essas coisas pegam mesmo. Cara, isso rolou, era amigo meu de São Paulo, Rio de Janeiro, mandando isso. Olha aí, o cara é louco, o que aconteceu? E acho que de uma certa forma, infelizmente, isso atrapalhou o Paulo Miranda negativamente, que eu tenho uma marca. Eu vou até te falar, vou te responder te perguntando, uma de Faustão. Pra mim, Dorico, o jogo que mais me doeu ultimamente, que vai demorar pra me tirar da minha memória, é o jogo Grêmio River Plate. Aquele jogo me doeu demais, porque era 37 segundo tempo, eu tava feliz da vida. E aí eu lembro do Paulo Miranda apontando por uma câimbra que ele sentiu, e ali que tudo aconteceu. Qual o jogo pra ti que mais te marcou, que mais doeu? E depois eu quero o que tu mais comemorou. Enquanto eu estava no futebol? Como na vida, torcedor, o jogo do Odorico, o jogo que mais te marcou, que doeu, assim, na tristeza, assim, que diz, puta merda, esse jogo... Eu vou falar assim, claro que tem muitos jogos, mas eu acho que, como eu estava participando, estava dentro no grupo participando, eu acho que nós temos perdido pro Cruzeiro no Mineirão, aquele jogo nos pênaltis da Copa do Brasil, porque ali nós íamos ser campeões de novo. E teve uma bola fatídica, né? Teve uma bola que o Barros entrou sozinho com aquela o goleiro bola. E chutou mal. E se ele faz o gol ali, não tinha como o Cruzeiro nos tirar. Mas para mim, porque eu estava vivendo aquilo ali, tava no dia a dia. Foi o momento assim, de maior tristeza. E a dor no vestiário é a dor de um torcedor mesmo? É porque eu sou torcedor. Eu não sou. Eu sou um torcedor que está exercendo um cargo. Então é dupla dor, então. A gente. E a maior alegria, claro, a Libertadores foi uma coisa extraordinária. Foi uma coisa assim indescritível. O momento de invadir o campo campeão da Libertadores. Quando? Na Argentina, onde Argentina, só o Pelé conseguiu. Quando que ia imaginar isso? Mas teve vários momentos. Por exemplo, o Grenal de 5-0. O Grenal de 5-0 foi uma coisa assim que não tem explicação, né? A alegria da torcida do Grêmio. Outro momento marcante foi aquele 3-1 contra o Atlético Mineiro. O Mundial. Eu tenho uma. Quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, lá na Argentina. Tava lá. Qual foi a primeira pessoa que tu quis ligar? Que tu, Odorico, quis ligar? Eu preciso falar com essa pessoa. Cara, na verdade, no dia que nós ganhamos o título, eu acho que eu não liguei pra ninguém. A gente começou a festa. Na loucura. Tá, mas quando parou a loucura? Bom, quando parou a loucura, a gente estava no aeroporto. A primeira pessoa que me ligou, que eu lembro assim, foi o presidente Fábio Koff. Porque ele, durante todo o ano, ele me ligava às vezes e dizia: Odorico, o Grêmio vai ser campeão da Libertadores. E eu dizia: seu presidente. E daí ele me ligou e disse assim: Odorico, eu te falei, eu tinha certeza que o Grêmio ia ser campeão.
E é uma coisa, o Cacalo também às vezes me ligava, às vezes eu ligava para ele. Então são, sabe, pessoas vitoriosas dentro do Grêmio. Torcendo por ser vitorioso, né? Que ligavam para dar uma força, ligavam para saber se estava tudo bem. Realmente encontrei o Cacalo no dia da eleição ali, é uma pessoa que eu respeito muito. Pô, Dorico, demais conhecer esse lado do Dorico aqui, candidato a presidente do Grêmio. Tudo preparado para a eleição. Lembrando aqui, quer saber mais das propostas? Que hoje é mais uma conversa para a gente conhecer o futuro presidente, porque falar ele vai falar ainda bastante nos canais aí. Nós aqui é conhecer o homem na essência, a história, vindo lá do interior. Mas tem as propostas, né? No @futeboltorcidajuntos, tu consegue acompanhar todos os projetos, bastante coisa para acontecer. Olha, o Dorico, eu vou ficar feliz se tu viesse ser presidente do Grêmio. Eu acho que tem uma história, uma trajetória longa. Já te conheço já do dia a dia, que nem eu digo, fora da câmera aqui. Tu és um baita cara, a gente também tem amigos que te conhecem, então torço por ti, um baita cara, sucesso, tá? E obrigado demais por tirar o teu tempo com a gente está fazendo certinho, com cada candidato 1 hora, e agradeço demais a tua disponibilidade e o teu tempo de vir aqui com a gente bater esse bate-papo. Obrigado, Joel, pelas palavras, obrigado pelo convite para conversar com vocês. E, uma vez mais, pedir à torcida do Grêmio que analise as propostas, futeboletorcida.com.br, é o site onde está o nosso plano de gestão, e analise com carinho. Nós temos uma proposta consistente e uma proposta que vai mudar o Grêmio de patamar. Obrigado, um abraço a todos. Olá, que tal? Com a grande força então de KTO.com, te registra lá na KTO, usa o nosso código Olá, que tal e ganha 20% a mais do valor que tu apostar. Também em Cabana Pizzaria, 3472-7777, @Cabana Pizzaria. Também @Casa dos Freios e também @Silveira Congelados, alimento na sua mesa. Fiquem ligados, daqui a pouco na sequência, mais um entrevistado sensacional aqui no Olá, que tal? Comigo, meu parceiro Gustavo Fernandes. Hoje o Gustavo não pode estar aqui, mas na próxima com certeza estaremos juntos. Obrigado pela parceria, deixa teu like, te inscreve no canal e Olá, que tal?